Ricardo seguiu a sua empregada em segredo. Seguiu-a por um caminho de terra no meio da planície alentejana, até uma casa de taipa em ruínas. E ali, em frente a essa casa, viu-a fazer algo que lhe gelou o sangue. Estava a dar de comer a 2 idosos sentados em caixotes velhos de madeira. 2 pessoas que o mundo tinha esquecido. 2 pessoas que ele deveria ter reconhecido de imediato, mas não reconheceu. E quando finalmente percebeu quem eram, o que sentiu não foi tristeza, foi terror, porque aqueles 2 idosos iriam destruir tudo o que ele acreditava sobre a sua própria vida, sobre a sua família e sobre as pessoas em quem mais confiava. Esta história vai doer-vos, mas também vos vai lembrar algo que muitos preferimos esquecer. Se querem saber quem eram aqueles 2 idosos e por que a vida daquele homem mudou para sempre num caminho de terra no meio de Nenhures, fiquem até ao fim. Deixem a vossa cidade nos comentários para saber de onde nos ouvem. Deixem um gosto se a história vos prender e subscrevam se ainda não o fizeram. Agora sim, vamos ao princípio. Vamos conhecer Ricardo Pereira. Ricardo Pereira chegou a Portugal numa terça-feira de manhã. Num voo direto de Londres, trazia um fato cinzento escuro, um relógio que custava mais do que uma casa na aldeia onde nasceu e uma mala que pesava menos do que a sua consciência. Ao seu lado, Inês, a sua esposa, olhava pela janela do táxi com os lábios cerrados. Não gostava de Portugal, nunca tinha gostado, mas Ricardo precisava de estar ali para fechar um negócio de construção que andava a ser cozinhado há meses com o seu sócio Nuno. E Inês não era das que ficavam sozinhas em Londres. Instalaram-se numa casa alugada nos arredores de Beja, ampla, com ar-condicionado, chão de azulejo e um pátio que dava para o monte. Ricardo escolheu-a por ser funcional, não por ser bonita. Ele não procurava beleza, procurava controlo. A primeira coisa que fez foi contratar alguém para a limpeza e a cozinha. Nuno deu-lhe um contacto. Chama-se Soraya, disse-lhe ao telefone. É calada, cumpridora e não dá problemas. Exatamente o que precisas. Soraya chegou no dia seguinte às 7 da manhã. Bateu a porta com os nós dos dedos, não com a campainha. Trazia o cabelo apanhado, um avental limpo e os olhos baixos. Ricardo abriu-lhe, deu-lhe as instruções sem a olhar na cara e voltou para o seu computador. Não lhe perguntou de onde era, não lhe perguntou se tinha família, não lhe perguntou nada. Para Ricardo, Soraya era mais uma função da casa, como o ar-condicionado ou o fogão. Inês foi pior. Desde o primeiro dia falava-lhe naquele tom que não é grito, mas corta na mesma. Soraya, os copos ficam do outro lado. Soraya, esta camisa tem uma ruga. Soraya, se não consegues com isto, diz-me já. Soraya não respondia, apenas acenava e continuava a trabalhar. Houve um momento ao terceiro dia que passou despercebido a Ricardo, mas que o destino não iria esquecer. Soraya estava a limpar a sala quando uma fotografia emoldurada escorregou da prateleira. Agarrou-a antes que tocasse no chão. Segurou-a um momento, a olhar. Era uma fotografia velha, uma que Ricardo carregava há anos, sem saber bem porquê. Um rapaz de 18 anos com uma mochila às costas a sorrir em frente a uma casa de taipa. Ricardo tirou-lhe a fotografia das mãos com um gesto seco. Não toque no que não é seu. Soraya baixou o olhar e voltou ao seu pano, sem dizer uma palavra. Essa mesma fotografia, ia voltar a aparecer, mas num lugar que Ricardo jamais teria imaginado. A primeira semana decorreu sem surpresas. Soraya chegava cedo, limpava, cozinhava, servia e ia embora antes de escurecer. Ricardo mal a via. Estava ocupado com plantas, contratos, chamadas com Nuno. Inês queixava-se do calor, da comida, do pó que entrava pelas janelas. Não sei como as pessoas vivem aqui, dizia todas as noites como se esperasse que alguém a tirasse dali, mas no início da segunda semana, Ricardo notou algo. Foi quase por acidente. Estava na cozinha à procura de um copo de água quando viu Soraya em frente ao fogão a embrulhar algo em papel de alumínio. Não era a sua comida, eram as sobras do almoço. Meio ensopado de frango, um pouco de arroz, 3 ou 4 broas de milho que tinham sobrado do meio-dia. Soraya meteu-as num saco de plástico com cuidado, como se estivesse a embalar algo valioso. Depois guardou o saco na sua sacola, tirou o avental e caminhou para a porta. Ricardo não disse nada, mas ficou a pensar. No dia seguinte, o mesmo e no seguinte, sempre no final do dia, sempre com o mesmo saco, sempre com aquela pressa discreta de quem tem alguém à sua espera em algum lugar. Foi Inês quem o disse primeiro. Essa mulher está a levar a nossa comida, Ricardo. Está a roubar-nos na cara.
Disse-o com os braços cruzados e aquele olhar que não admitia resposta. Despede-a. Ricardo pensou um momento. Qualquer outro patrão o teria feito. Mas Ricardo não era qualquer patrão. Ricardo era um homem que precisava de saber. Não por compaixão, não por empatia, por controlo. Se alguém o roubava, queria saber exatamente quanto, como e para onde ia o roubo. Assim funcionava a sua cabeça. Assim tinha construído a sua empresa, controlando cada parafuso, cada fatura, cada cêntimo. Ainda não, disse a Inês. Primeiro quero saber o que ela está a fazer. Inês olhou-o com fastio. Para quê? É uma empregada. Leva a comida. Acabou. Porque a mim ninguém me faz de parvo, respondeu Ricardo. E se a está a levar, quero saber para onde. A partir desse dia, Ricardo começou a observar Soraya com mais atenção, não como quem olha para uma pessoa, como quem vigia uma peça que não encaixa. Notou que sempre ia embora exatamente à mesma hora, às 4h15. Notou que sempre carregava o mesmo saco de plástico, às vezes com uma velha marmita, às vezes só com broas de milho embrulhadas num pano. Notou que ao sair pela porta, Soraya caminhava rápido, mais rápido do que quando chegava, como se algo a puxasse. E uma tarde, quando Soraya saiu com o seu saco e atravessou a rua sem olhar para trás, Ricardo pegou nas chaves da sua carrinha. Não ia perguntar-lhe, não ia confrontá-la. Ia segui-la porque Ricardo Pereira não perguntava. Ricardo Pereira averiguava. Ricardo seguiu-a à distância, 2 ruas atrás, sem acelerar, sem se aproximar demasiado. Soraya caminhou até a avenida principal e parou numa paragem de autocarro. Ricardo estacionou do outro lado da rua com o motor ligado e esperou. O autocarro chegou em poucos minutos. Um desses velhos, com o número pintado à mão e as janelas abertas, porque o ar-condicionado tinha deixado de funcionar. Soraya subiu sem se virar. Ricardo esperou que o autocarro arrancasse e seguiu-o. Atravessaram Beja de leste a oeste. Passaram por bairros que Ricardo não conhecia, por ruas que se iam tornando mais estreitas, mais poeirentas, com menos passeios e mais cães vadios. O autocarro foi deixando pessoas em cada esquina. Soraya não desceu até o autocarro chegar a um cruzamento onde a estrada pavimentada terminava e começava um caminho de terra que se perdia entre os montes. Soraya desceu. Ricardo viu-a da carrinha a uns 100 m. Ela não olhou para trás. Começou a caminhar. Ricardo hesitou, mas algo o empurrou. Não. Curiosidade. Algo mais profundo. Algo que ainda não tinha nome. Estacionou a carrinha e desceu a pé. O sol bateu-lhe na cara como uma bofetada. Ricardo afrouxou o nó da gravata e começou a caminhar pelo mesmo caminho de terra que Soraya. Via, ao longe, uma figura pequena com o seu saco de plástico, avançando sem pressa, mas sem pausa, como quem faz esse caminho todos os dias, como quem já não precisa de pensar para chegar. Depois de 20 minutos apareceu um monte. Não era uma aldeia, era um punhado de casas dispersas na planície, como se alguém as tivesse atirado de cima, sem reparar onde caíam. Paredes de taipa, telhados de chapas de zinco enferrujadas, não havia loja, não havia igreja, não havia nada que sugerisse que ali vivia alguém. Mas Soraya continuou a caminhar em frente, sem hesitar, como se aquele lugar fosse o seu destino desde sempre. Ricardo escondeu-se atrás de um muro meio caído. Dali viu como Soraya se aproximava da última casa do monte. Uma casa de taipa com a porta de madeira aberta, um telhado de palha remendado com pedaços de cartão e um chão de terra que se confundia com o terreno exterior. Soraya parou em frente à porta, tirou o saco de plástico da sua sacola e então Ricardo ouviu algo que o fez prender a respiração. Uma voz velha, rouca, quebrada pelos anos, uma voz que vinha de dentro daquela casa e depois outra mais suave, mais distante, como se falasse de um lugar que já não era totalmente deste mundo. Ricardo encostou-se ao muro. O coração batia-lhe na garganta. Não sabia por quê. Não sabia por que aquele lugar o fazia sentir como se estivesse prestes a abrir uma porta que não devia abrir, mas não foi embora, espreitou. A primeira coisa que viu foram os caixotes. 2 caixotes de madeira, desses que se usam para transportar fruta nos mercados, postos em frente à casa como se fossem cadeiras, e sobre cada caixote uma pessoa, um homem velho, muito velho, com as costas curvadas e as mãos apoiadas nos joelhos. Tinha a pele curtida pelo sol da cor da terra que o rodeava e uma camisa de ganga gasta que se transparentava nos cotovelos. O seu olho esquerdo estava nublado, quase branco, mas o direito olhava em frente com uma fixação que não era paz, era resistência.
Era um homem que tinha decidido não morrer ainda sem saber bem para quê. Ao seu lado, no outro caixote, uma mulher mais pequena, mais frágil, com um chale cinzento que lhe cobria os ombros apesar do calor. Tinha as mãos no colo, quietas, como pássaros que já não voam, e os olhos perdidos em algum ponto do horizonte, como se estivesse a ver algo que os outros não podiam ver. De vez em quando movia os lábios, murmurando algo, uma canção ou talvez um nome. Soraya pôs-se em frente a eles de costas para Ricardo, sem saber que ele estava ali, a menos de 15 metros, encostado àquele muro com o coração descompassado. Já cheguei, senhor Manuel, disse Soraya com uma voz que Ricardo nunca lhe tinha ouvido. Suave, terna, a voz de alguém que cuida. Como acordou, senhora Rosa? A idosa levantou os olhos e sorriu. Um sorriso lento, como o de uma criança que reconhece algo familiar, sem saber exatamente o que. O velho não respondeu. Apenas acenou uma vez, mal, como se lhe custasse admitir que alguém tinha vindo. Soraya abriu o saco, tirou a marmita com o ensopado, as broas de milho embrulhadas no pano, um pedaço de pão doce que Ricardo não sabia de onde tinha vindo. Serviu primeiro o velho. Pôs-lhe o prato nas mãos com cuidado, como quem entrega algo sagrado a alguém que já não espera nada. O velho olhou para o prato. Não disse obrigado, mas começou a comer devagar, com a dignidade de quem come pouco, mas não aceita piedade. Depois, Soraya aproximou-se da idosa. Tirou-lhe o chale com suavidade, limpou-lhe o rosto com um pano úmido que trazia na sacola, ajeitou-lhe o cabelo atrás das orelhas. A velha deixou-se fazer mansa, como se aquele ritual fosse a única coisa que dava forma aos seus dias. Soraya partiu uma broa em pedacinhos e foi-lhe dando na boca com uma paciência que não se aprende. Nasce-se com ela ou não se tem. Ricardo observava do muro, e algo lhe aconteceu que não podia explicar com a lógica fria que governava cada decisão da sua vida. As mãos do velho, aquelas mãos grandes, escuras, com os nós dos dedos largos e os dedos grossos. Ricardo tinha visto aquelas mãos antes, em algum lugar, em algum tempo, e a mulher, aquela forma de inclinar a cabeça quando sorria, aquele murmúrio constante. Ricardo sentia que se fechasse os olhos poderia ouvir a mesma melodia em algum canto da sua memória, mas cada vez que tentava apanhar a lembrança, escapava-lhe como água entre os dedos. Foi-se embora sem fazer barulho. Caminhou de volta para a carrinha com as pernas bambas. Ligou o motor e conduziu até casa sem ligar o rádio, sem ligar a ninguém, sem pensar em nada mais do que naqueles dois rostos sentados nos seus caixotes em frente a uma casa de taipa em ruínas. Naquela noite, deitado ao lado de Inês, que dormia com a boca entreaberta e o ar-condicionado no máximo, Ricardo não conseguiu fechar os olhos. Cada vez que tentava via o mesmo, as mãos do velho, o sorriso da idosa e uma sensação que se lhe cravava no peito como um prego enferrujado. Ele conhecia aquelas pessoas. Não sabia de onde, não sabia por quê, mas conhecia-as. E algo dentro dele, algo que estava adormecido há 20 anos, começou a mover-se. Ricardo não foi ao escritório no dia seguinte. Disse a Nuno que tinha uma reunião com um fornecedor. Disse a Inês que ia inspecionar um terreno. Não disse a verdade a ninguém, porque nem ele mesmo sabia o que estava a fazer. Conduziu até ao cruzamento onde o pavimento terminava. Estacionou a carrinha no mesmo lugar da tarde anterior e caminhou pelo caminho de terra com o sol, mal saindo de trás dos montes. A planície alentejana a essa hora não queima, sussurra. E o que lhe sussurrava a Ricardo naquela manhã era algo que ele não queria ouvir. Chegou ao monte antes das 7. Não havia ninguém na rua, nem um cão, nem um ruído, apenas o vento a arrastar pó entre as casas. Soraya não chegaria antes da tarde. Ricardo sabia disso e por isso estava ali a essa hora. Queria ver sem ser visto. Queria perceber o que era aquilo que lhe tinha roubado o sono. Aproximou-se da casa de taipa pelo lado. A janela era um buraco na parede com um vidro partido que alguém tinha remendado com um pedaço de cartão. Ricardo espreitou. O velho estava a dormir, deitado num catre de ferro com um colchão tão fino que se viam as varas por baixo. Tinha uma manta em cima apesar do calor, como se o frio que sentia viesse de dentro, não de fora. As mãos grandes descansavam sobre o peito. Respirava lento com um assobio suave que denunciava os anos. A idosa estava sentada numa cadeira de plástico ao lado do catre. Não dormia. Tinha os olhos abertos, fixos em algum ponto da parede, e movia os lábios devagar, cantando algo sem som. Uma canção de embalar talvez, ou uma oração, ou uma mistura dos dois.
Ricardo observou-os e outra vez aquele nó, outra vez aquela sensação de que algo o puxava para aquela casa como um fio invisível, atado a um lugar que ele tinha esquecido. Então aconteceu. O velho moveu-se no catre, virou o corpo para um lado, e ao fazer, algo escorregou de debaixo da almofada. Algo pequeno, plano, que caiu no chão de terra sem fazer ruído. Uma fotografia velha dobrada ao meio com as bordas amareladas e uma mancha de umidade num canto. Ricardo aproximou-se mais do vidro partido. Cerrou os olhos. Na fotografia, havia um rapaz jovem, 18, talvez 19 anos, moreno, magro, com o cabelo desgrenhado e um sorriso que ainda não conhecia o peso do mundo. Tinha uma mochila às costas e estava parado em frente a uma casa de taipa com um monte pelado atrás e um céu limpo que se estendia até onde a vista alcançava. Ricardo parou de respirar. Conhecia aquela fotografia, conhecia aquela mochila, conhecia aquele sorriso, tinha-a visto 1000 vezes. Tinha-a na sua própria sala, numa moldura sobre a prateleira, a mesma fotografia que Soraya tinha apanhado do chão 3 dias antes, e que ele lhe tinha tirado das mãos era ele. Aos 18 anos, no dia em que foi embora de Monte do Sol, o ar prendeu-se-lhe no peito. Levantou o olhar da fotografia para o rosto do velho a dormir. Olhou-o como se fosse a primeira vez. As mãos grandes, os nós dos dedos largos, a cicatriz no queixo, aquela que sempre lhe disseram que fez com um arame farpado quando tinha 20 anos, e reconheceu-o. Senhor Manuel Pereira, o seu pai. Ricardo deu um passo atrás. Olhou para a idosa, a mulher que cantava sem som, que inclinava a cabeça ao sorrir, que murmurava nomes que mais ninguém podia ouvir. Senhora Rosa, a sua mãe, os 2 idosos que a sua empregada cuidava todas as tardes com as sobras da sua própria cozinha. Eram os seus pais. Os pais que deixou em Monte do Sol há 23 anos. Os pais a quem prometeu voltar. Os pais que deixou de procurar, deixou de telefonar, deixou de recordar até que se tornaram numa fotografia velha sobre uma prateleira que já ninguém olhava. E agora estavam ali, naquela casa de taipa, sem luz, sem água, sem nada, sentados em caixotes, a comer as sobras que lhes trazia uma mulher a quem ele pagava o salário mínimo. Ricardo encostou-se à parede exterior da casa. As pernas não lhe respondiam. O sol já lhe batia na cara, mas não o sentia. Não sentia nada ou sentia tudo ao mesmo tempo. O que é pior? Ficou ali encostado à parede de taipa da casa dos seus pais num silêncio que lhe pesava mais do que qualquer palavra. O silêncio mais ruidoso da sua vida. Monte do Sol, Alentejo, 23 anos antes. A casa dos Pereira era de taipa com telhado de vigas e um pátio de terra onde a senhora Rosa estendia a roupa e o senhor Manuel guardava suas ferramentas. Não era grande, não era bonita, mas era deles. E naquele pátio, Ricardo tinha aprendido a caminhar, a contar, a olhar o céu e a querer ir para longe. Porque em Monte do Sol não havia nada, não havia trabalho, não havia hospital, não havia futuro, só havia sol, terra e a certeza de que se ficasses ias morrer igual a todos, pobre, calado e esquecido. Ricardo soube-o desde os 15 anos e o senhor Manuel soube-o antes dele, porque o senhor Manuel já tinha pago o preço de ficar. Pagou-o com Leonor. Leonor foi a primeira filha. Nasceu 3 anos antes de Ricardo. Uma menina pequena de riso fácil que corria atrás das galinhas e adormecia nos braços da senhora Rosa cantando-lhe ao ouvido. Aos 3 anos teve uma febre que não baixava. A senhora Rosa pôs-lhe panos úmidos. O senhor Manuel foi à aldeia buscar remédio. Mas na aldeia não havia médico. O médico mais próximo estava na cidade e o senhor Manuel não tinha para a passagem. Leonor morreu numa terça-feira à noite. A senhora Rosa não voltou a ser a mesma, e o senhor Manuel carregou essa morte sobre os ombros como uma pedra que nunca tirou. Quando Ricardo fez 22 anos e disse que queria ir para Lisboa, o senhor Manuel não o deteve. Não podia porque cada vez que olhava para o seu filho via a sombra de Leonor e pensava: a este não o vai matar esta aldeia. Vai, disse-lhe uma manhã de costas, fingindo que afiava um facalhão. As mãos tremiam-lhe. Vai e não olhes para trás. Aqui não há nada para ti. Aqui morreu a tua irmã porque eu não tinha nem para um médico. Não quero que tu vivas o que eu vivi. Ricardo foi embora nesse mesmo dia, mochila às costas, 22 anos, e uma promessa que fez à sua mãe na porta de casa. Vou voltar por vocês. Vou dar-vos a vida que merecem. A senhora Rosa abraçou-o tão forte que Ricardo sentiu os ossos da sua mãe contra os seus.
O senhor Manuel não se aproximou, ficou de costas com o facalhão na mão a olhar para o monte. Mas quando Ricardo já ia pelo caminho de terra, o senhor Manuel virou-se e viu ir embora até se perder na distância. Ninguém viu isso, mas aconteceu. Os primeiros meses em Lisboa foram duros. Ricardo trabalhou no que aparecia: construção civil, pintura, carregando material em obras. Dormia num quarto partilhado com 4 homens que falavam idiomas que não entendia. Mas todas as sextas-feiras, sem falta, ia à mercearia da esquina e mandava dinheiro para Monte do Sol. E todos os domingos telefonava. O senhor Manuel não atendia o telefone. Não gostava. Dizia que esses aparelhos eram do diabo. Mas a senhora Rosa sim. E todos os domingos lhe contava o mesmo: que as galinhas continuavam a pôr, que o telhado já não pingava desde que mandou arranjar, que o seu pai estava bem, embora não o dissesse. Depois veio o primeiro contrato grande. Uma empresa de construção contratou-o como capataz, depois como supervisor. Depois Ricardo deu-se conta de que podia fazer o mesmo por sua conta e abriu a sua própria empresa. O dinheiro começou a chegar a sério e com o dinheiro chegou Inês. Inês era filha de portugueses que tinham emigrado para Londres há 30 anos e nunca voltaram. Cresceu em Inglaterra sem falar português de Portugal, sem conhecer a aldeia dos seus pais, sem sentir falta do que nunca teve. Para ela, Portugal era uma lembrança alheia. E quando Ricardo lhe contava de Monte do Sol, da casa de taipa, do pátio de terra, ela olhava-o com a mesma cara com que se olha um móvel velho, com respeito talvez, mas sem nenhuma intenção de o ficar. As chamadas foram se espaçando, primeiro de 15 em 15 dias, depois uma vez por mês, depois só no Natal e um dia, sem que Ricardo pudesse dizer exatamente quando, deixou de telefonar. Não houve um momento, não houve uma decisão, houve um silêncio que foi crescendo como o mato, devagar, sem que ninguém reparasse até que cobriu tudo. Quando deu por si, já tinham passado 5 anos. 5 anos sem uma chamada, 5 anos sem mandar dinheiro, 5 anos sem perguntar se os seus pais continuavam vivos, e a vergonha que no princípio era pequena, foi se tornando tão grande que já não cabia numa chamada, nem numa mensagem, nem num voo de regresso. Ricardo convenceu-se de que estavam bem, de que alguém os cuidava, de que não o precisavam. Convenceu-se porque precisava de se convencer, porque a alternativa, admitir que os tinha abandonado, era um espelho no qual não conseguia olhar-se. E assim passaram não 5, mas 23 anos, 23 anos de silêncio. 23 anos de uma fotografia na prateleira que já ninguém olhava. 23 anos de uma promessa que se fez numa porta de taipa e que o vento da planície alentejana levou sem que ninguém a reclamasse. Até agora, até esta manhã, encostado à parede de taipa de uma casa que não conhecia, com o sol da planície a bater-lhe na cara e o peso de 23 anos a cair-lhe em cima como um telhado que desaba, Ricardo Pereira tinha encontrado os seus pais. Mas a pergunta que lhe queimava o peito não era onde tinham estado eles, era onde tinha estado ele. Ricardo chegou a casa como um fantasma. Sentou-se na beira da cama sem tirar os sapatos, sem afrouxar a gravata, sem se mexer. Inês encontrou-o assim quando saiu do banho. "O que é que te passa?" Ricardo demorou a responder. Quando o fez, a voz saiu-lhe rouca, como se as palavras lhe arranhassem a garganta ao sair. "Encontrei os meus pais." Inês ficou quieta com a toalha nas mãos. "O quê?" "Os meus pais, Inês, estão aqui numa aldeia a 40 minutos daqui. Vivem numa casa de taipa, sem luz, sem água. Soraya leva-lhes de comer todas as tardes as sobras da nossa cozinha." Silêncio. Inês processou a informação com a mesma cara que punha quando um fornecedor lhe dava maus números, fria, a calcular. E Ricardo olhou-a. "Como assim?" "Isso já não é problema teu, Ricardo. Deixaste-os há 20 anos. Se fosse assim tão importante, terias voltado antes." Sentou-se em frente ao espelho e começou a pentear o cabelo como se a conversa já tivesse terminado. "São os meus pais. E os meus continuam no Alentejo", disse Inês, sem o virar a ver. "Numa aldeia tão pobre como a tua. E sabes uma coisa, eu também não voltei. Nem os meus pais voltaram pelos deles. Assim é a vida quando se avança, Ricardo. Deixa-se o que se tem de deixar." A frase caiu como uma pedra em água parada. Ricardo olhou-a e pela primeira vez em 15 anos de casamento, viu Inês com clareza. Não era má, não era cruel, era um espelho. Ela tinha crescido numa casa onde abandonar a família era normal, onde cortar as raízes era o preço do progresso, onde olhar para trás era de fracos.
E Ricardo tinha casado com ela precisamente por isso, porque Inês nunca lhe ia pedir para voltar, nunca lhe ia lembrar o que deixou, nunca lhe ia perguntar pelo senhor Manuel e pela senhora Rosa. Escolheu-a porque era confortável e agora essa comodidade dava-lhe nojo. Não vou deixar as coisas assim, disse Ricardo. Inês largou a escova, olhou-o pelo espelho. Faz o que quiseres, mas a mim não me metas nisso. Ricardo saiu do quarto e soube, embora ainda não o quisesse admitir, que estava sozinho nisto, que o caminho de regresso àquela casa de taipa era um caminho que ia ter de percorrer sem ninguém ao lado. No dia seguinte, esperou por Soraya na cozinha. Ela chegou às 7 como sempre, com o seu avental e os seus olhos baixos. Mas desta vez Ricardo falou-lhe de forma diferente. Não lhe deu instruções. Ofereceu-lhe uma cadeira. Soraya olhou-o com desconfiança. Na sua experiência, quando um patrão te oferece uma cadeira, o que vem a seguir não é bom. Sente-se, Soraya. Preciso de lhe perguntar algo. Ela sentou-se na beira da cadeira com as mãos no colo, pronta para se levantar a qualquer momento. Os idosos, disse Ricardo, os que a senhora visita todas as tardes, quem são? Soraya não respondeu de imediato. Olhou-o fixamente procurando a armadilha. Seguiu-me? Sim. Outro silêncio. Soraya baixou o olhar. Quando o levantou, os seus olhos já não eram os de uma empregada em frente ao seu patrão. Eram os de uma mulher que protege algo. Encontrei-os há 2 anos, disse. No mercado de Monte do Sol. Uma senhora pediu-me para levar comida a uns velhinhos que ficaram sozinhos na planície. Ninguém os visita, disse-me. Ninguém lhes liga. Eu fui pensando que ia deixar a comida e ia voltar, mas quando cheguei, fez uma pausa. Olhou para suas mãos. A casa estava a cair. Não tinham luz, não tinham água. Estavam a comer broas secas com sal. O Senhor viu-me chegar e disse-me que não precisava de piedade de ninguém, que me fosse embora. Mas a senhora, Soraya engoliu em seco. A senhora agarrou-me na mão e não me largou. Olhou-me com os olhos que eu conhecia, os olhos de alguém que espera há muito tempo que alguém chegue. Ricardo ouvia com as mãos apertadas debaixo da mesa. Desde esse dia fui todos os dias com o que podia. Às vezes com sobras, às vezes com feijão da minha própria panela. O Senhor nunca me agradeceu, mas deixou de me pedir para ir embora. Às vezes levo a Matilde comigo. No monte vive uma senhora, a senhora Teresa, umas casas mais além. Ela cuida dela enquanto estou com os velhinhos. Soraya parou e então disse algo que Ricardo não esperava. Houve uma altura em que quase deixei de ir. Disse-o baixinho, como se tivesse vergonha. Há uns meses o dinheiro não me chegava. A Matilde precisava de sapatos para a escola e eu estava a gastar em 2 casas. Pensei, não posso mais. Não são minha responsabilidade. Tenho uma filha para alimentar. E nessa semana não fui 1 dia, nem 2. Ao terceiro fui só para avisar-los que já não ia poder continuar a vir. Soraya levantou a cara. Tinha os olhos úmidos, mas quando cheguei, a senhora Rosa viu-me da porta e disse-me: Leonor, pensei que já não ias vir. Agarrou-me nas 2 mãos e começou a chorar. Não sei quem é Leonor, mas a senhora olhava para mim como se eu fosse a única coisa que lhe restava no mundo. Fez uma pausa longa. Não pude ir embora. Como é que eu ia ir embora? Ricardo não se mexeu. Não podia. Cada palavra de Soraya era uma martelada num muro que ele tinha construído durante 23 anos. A mulher a quem ele pagava o mínimo estava a fazer o que ele não fez, com menos dinheiro, com menos tempo, com mais razões para não o fazer. Sabe alguma coisa do filho? Perguntou Ricardo com a voz mais firme que pôde. Soraya negou com a cabeça. O senhor não deixa que falem dele. Uma vez perguntei à senhora Rosa se tinham família e ela começou a dizer um nome, mas o senhor cortou-a. Disse, esse homem já não existe. E não voltou a tocar no tema. Esse homem já não existe. Ricardo acenou devagar. Levantou-se. Agradeceu a Soraya e saiu da cozinha sem lhe dizer quem era, sem lhe dizer que esse homem que já não existia estava parado em frente a ela com um fato que custava mais do que tudo o que Soraya ganhava num ano e que não tinha feito nem metade do que ela fazia todas as tardes com um saco de plástico e uma velha marmita. Não lhe disse, porque dizer-lo em voz alta era admiti-lo, e Ricardo ainda não estava pronto para isso, mas o muro já tinha fendas e as fendas, uma vez que começam, não param. Ricardo foi à casa de taipa no dia seguinte. Desta vez não se escondeu. Desta vez caminhou direto para a porta, com o peito apertado e as mãos a suar como se tivesse 15 anos e estivesse prestes a fazer algo que não tinha volta atrás.
A porta estava aberta, sempre estava aberta. Num lugar onde não há nada para roubar, as portas não se fecham. Lá dentro, a senhora Rosa estava sentada na cadeira de plástico, a descascar uma maçaroca de milho com as mãos lentas. Os grãos caíam num prato de peltre lascado. Não levantou a vista quando ouviu os passos. Continuou a descascar, como se o mundo inteiro pudesse entrar por aquela porta, e ela não se ia perceber. Ricardo parou a 2 metros dela. Olhou-a de verdade, não como a tinha olhado da janela. De perto, a sua mãe era outra pessoa, mais pequena, mais frágil, com o cabelo branco e ralo, as mãos cheias de manchas escuras e uns olhos que olhavam sem focar, como se estivessem à procura de algo que perderam há muito tempo. Mãe, disse Ricardo. A palavra saiu-lhe quebrada. A senhora Rosa levantou a vista, olhou e sorriu. Um sorriso doce, o sorriso de alguém que vê uma cara amável, mas não sabe a quem pertence. És tu, Leonor, disse com uma voz suave, quase infantil. Que bom que vieste, minha filha. Senta-te, já te faço um chá. Ricardo sentiu o chão abrir-se debaixo dele. Não o reconheceu. A sua própria mãe estava a olhar-lhe para a cara e não o reconhecia. Mãe, sou eu, sou Ricardo, o teu filho. A senhora Rosa inclinou a cabeça. O sorriso desfez-se. No seu lugar ficou uma confusão limpa, sem dor, como a de alguém que procura uma palavra que se lhe foi. Ricardo repetiu o nome, experimentando-o. Não, o Ricardo foi-se há muito. Ele já não vem, mas a Leonor sim. A Leonor sempre vem. Ficou a olhá-lo um momento mais. Depois baixou os olhos para a maçaroca e continuou a descascar como se nada tivesse acontecido. Como se Ricardo fosse uma visita que já se tinha ido embora. Ele ficou de pé, sem ar, sem voz, sem saber o que fazer com as mãos, com o corpo, com os 23 anos que lhe pesavam em cima como uma laje de betão. Então ouviu os passos. O senhor Manuel apareceu do outro quarto. Caminhava com dificuldade, apoiando-se na parede com uma mão. Tinha o olho esquerdo nublado, mas o direito estava vivo, aceso, com uma luz que não era alegria, era reconhecimento. O velho não precisou de 2 segundos, soube-o de imediato. Parou na ombreira da porta, endireitou-se o mais que o corpo lhe permitiu, e a voz que lhe saiu não tremia de fraqueza, tremia de raiva. Agora sim vens. Ricardo abriu a boca. Não lhe saiu nada. Depois de 20 anos, o senhor Manuel deu um passo em frente. Depois de deixares de telefonar, de mandar, de perguntar se continuávamos vivos, agora vens com o teu fato e os teus sapatos limpos para te pôres na minha casa. Pai, aqui não tens nada. A voz quebrou-se-lhe, mas ele sustentou-a. Aqui não há nada teu, nem esta casa, nem essa cadeira, nem essa mulher que já nem sabe quem és. Foste embora, Ricardo. Foste embora e não voltaste. E agora não venhas procurar o que deitaste fora. O senhor Manuel olhou-o com os olhos vermelhos. Não de choro, de algo mais velho que o choro. Depois deu meia volta e desapareceu por onde tinha vindo. Ouviu-se o ranger do catre quando se sentou, e depois nada. A senhora Rosa continuava a descascar a maçaroca. Cantarolava algo. Não tinha registrado nada do que acabava de acontecer. Ricardo saiu da casa. Caminhou 3 passos. Encostou-se à parede de taipa e escorregou até ficar sentado no chão. Não chorou. Outra vez não chorou, mas algo pior que o choro lhe encheu o corpo. Um vazio tão grande que não lhe cabia dentro. A mãe não o reconheceu. O pai reconheceu e rejeitou-o, e ele estava sentado na terra com um fato de 3.000 euros, manchado de pó em frente a uma casa, que se caía aos pedaços, e soube que não havia quantidade de dinheiro no mundo que pudesse reparar o que ele tinha partido. Os dias que se seguiram foram de insônia e perguntas sem resposta. Ricardo ia ao escritório, assinava papéis, atendia chamadas, mas a sua cabeça estava noutra parte. Estava naquela casa de taipa, no sorriso vazio da sua mãe, nas costas do seu pai a afastar-se. Precisava de entender não só a dor, isso já entendia. Precisava de entender como tinham chegado ali. A última vez que mandou dinheiro, há mais de 15 anos, os seus pais ainda estavam em Monte do Sol, na casa de taipa com o pátio de terra. O que tinha acontecido? Como terminaram num monte sem nome numa casa de taipa, que não era deles? Uma manhã foi a Monte do Sol. Conduziu até a aldeia onde nasceu, procurando a casa de taipa onde cresceu. Mas quando chegou à rua que recordava, a casa já não estava. No seu lugar havia uma nova vedação e uma placa de propriedade privada. Ricardo desceu da carrinha e perguntou a uma vizinha que varria o passeio. O que aconteceu aos Pereira? A mulher olhou como se olha um fantasma. Os Pereira?
Correram-nos há anos, Senhor. Não puderam pagar os impostos e tiraram-lhes tudo. A casa de Monte do Sol, a casa onde nasceu, a casa onde enterraram Leonor no pátio de trás, já não pertencia aos Pereira. Fazia 8 anos que a tinham perdido. Mas não foi isso que lhe gelou o sangue. Foi dar-se conta de quem sabia. Nuno, o seu sócio, o seu amigo de infância, o que nunca foi embora de Monte do Sol, o que viu tudo da primeira fila, viu o senhor Manuel e a senhora Rosa perderem a casa. Viu como os empurraram para aquele monte no meio do nada. Viu como foram encolhendo, envelhecendo, desaparecendo do mundo como se nunca tivessem existido. E quando Ricardo voltou a Portugal, quando o procurou para fazer negócios, quando se sentaram num restaurante em Beja para brindar com aguardente de medronho pela nova sociedade, Nuno sorriu-lhe, deu-lhe um abraço e não disse uma única palavra, nem uma, nem meia. Não disse: "Ouve, Ricardo, sabes que os teus pais já não vivem em Monte do Sol?" Não disse: "A tua mãe não está bem." Não disse nada. Tinha o seu telefone. Tinha-o durante 20 anos. Uma chamada. 5 minutos. "Ricardo, os teus pais estão mal." Era tudo o que era preciso e escolheu não a fazer. Ricardo ficou a olhar para a secretária vazia do seu escritório. Lá fora, Beja continuava a mover-se como se nada fosse. Lá dentro, algo que Ricardo acreditava sólido, a amizade com Nuno, a confiança cega que tinha nele, estava a desmoronar-se em silêncio. Mas o pior não era a traição de Nuno. O pior era a pergunta que vinha a seguir, a que Ricardo não podia evitar por mais que quisesse. Nuno era o culpado, ou o culpado era ele que também não ligou, que também não perguntou, que também escolheu o silêncio, porque no final os dois fizeram o mesmo. Os dois sabiam e os dois calaram. Só que um fê-lo de longe e o outro fê-lo a olhar-lhes nos olhos. Ricardo entrou no escritório de Nuno sem bater. Fechou a porta atrás de si. Nuno estava ao telefone a rir de algo. Quando viu a cara de Ricardo, desligou. O que se passou? Ricardo não se sentou. Ficou de pé em frente à secretária com as mãos nos bolsos para que Nuno não visse que lhe tremiam. "Tu sabias que os meus pais estavam a viver numa casa de taipa sem luz?" Nuno não pestanejou, mas o segundo de silêncio antes de responder, denunciou. "Sabia que lhes estava a correr mal?" disse devagar. "Mas não era assunto meu, Ricardo. Não era assunto teu?" Ricardo tirou as mãos dos bolsos. "Tu vives em Monte do Sol. Viste-os perder a casa. Viste-os ir para a planície. Viste-os desaparecer. E não era assunto teu." Nuno encostou-se à cadeira, cruzou os braços e então fez o que os cobardes fazem quando são encurralados: atacar. "E o que ias fazer tu, Ricardo? O mesmo que fizeste nos últimos 20 anos. Nada. Eu tinha o teu telefone." "Sim, mas tu também tinhas o deles. Quantas vezes ligaste? Quantas vezes perguntaste como estavam?" Ricardo cerrou o maxilar. "Eu não te liguei porque tu não querias saber", continuou Nuno. "E os dois sabemos isso. Não me faças o vilão da tua história. O vilão és tu. Eu apenas fui o que se calou, tal como tu. A diferença é que eu os via de perto e tu os esqueceste de longe. Mas o silêncio foi o mesmo." Ricardo quis responder, quis gritar-lhe, quis dizer-lhe que não era o mesmo, que ele estava longe, que a vida o foi engolindo, mas não conseguiu, porque cada palavra que Nuno dizia era uma verdade que Ricardo já tinha dito a si mesmo naquelas noites de insônia, só que ouvi-la na voz de outro doía mais. "Já não somos sócios", disse Ricardo. Nuno encolheu os ombros. "Como quiseres." Ricardo saiu sem fechar a porta e soube que acabava de perder o último aliado que lhe restava em Portugal. Não tinha esposa que o apoiasse, não tinha pais que o aceitassem, não tinha amigo, não tinha ninguém. Naquela mesma noite, sem saber bem porquê, conduziu até ao monte. Não entrou, estacionou a carrinha longe e caminhou até a casa de taipa na escuridão. A lua estava alta e a planície alentejana parecia prateada, como se alguém tivesse deitado cinza ao mundo. Aproximou-se da janela, lá dentro, uma vela acesa. O senhor Manuel estava sentado no catre. A senhora Rosa estava deitada com os olhos fechados. O velho falava-lhe. "Aquele rapaz veio, velha." A voz do senhor Manuel era outra de noite. Não era a voz dura do homem que o tinha corrido. Era mais baixa, mais cansada. A voz de um homem que fala com a única pessoa que lhe resta. Veio com o seu fato e os seus sapatos de cidade. "Mas já é tarde. Já é muito tarde." A senhora Rosa murmurou algo, algo que não se entendia. Talvez um nome, talvez nada. "Já é tarde", repetiu o senhor Manuel e ficou a olhar para a vela como se estivesse a falar com o fogo. "Ricardo,
do outro lado da parede, fechou os olhos. A frase entrou-lhe pelos ouvidos e cravou-se-lhe no peito como um arame. Já é tarde. O seu próprio pai, o homem que o empurrou a ir embora, o homem que lhe disse, vai e não olhes para trás. Agora dizia que era tarde, que já não havia tempo, que o que se partiu, partiu. Afastou-se da janela sem fazer barulho, caminhou de regresso à carrinha, entrou e ficou ali com o motor desligado, a olhar para o nada. A planície alentejana de noite é um lugar honesto. Não há nada que a disfarce, não há ruído que tape o silêncio. Não há luz que esconda a escuridão. É o que é. E naquela noite, sentado na sua carrinha com as mãos no volante e os olhos cravados no caminho de terra, Ricardo também era o que era. Um homem que tinha destruído o mais importante da sua vida e não sabia se podia reconstruí-lo. Pensou em Londres, no seu escritório com vista para o centro da cidade, nos seus contratos, nos seus clientes, na sua conta bancária. Tudo isso continuava ali. Podia regressar, podia conduzir até ao aeroporto, apanhar o primeiro voo e em 4 horas estar sentado no seu sofá de pele com um copo de uísque na mão e o ar-condicionado nos 21 graus. Podia esquecer outra vez. Já o tinha feito antes. 23 anos de prática. Era mais fácil. Era muito mais fácil. Estava prestes a ligar o motor quando alguém bateu no vidro. Ricardo deu um salto. Virou-se para o outro lado da janela. Uma cara redonda olhava-o com curiosidade. Matilde, a filha de Soraya, estava de camisola de dormir com umas sandálias que lhe ficavam grandes e o cabelo desgrenhado. Ricardo baixou a janela. O que fazes aqui fora? Saí para deitar o lixo, disse Matilde apontando para a casa da senhora Teresa a 20 metros. E o senhor, o que faz aqui no seu carro? Estou a pensar no quê? Ricardo olhou-a. 8 anos. 8 anos. E já fazia as perguntas que os adultos não se atrevem a fazer. Se devo ir embora ou ficar? Matilde pensou um momento séria, como se a pergunta merecesse toda a sua atenção. A minha mãe também fica triste às vezes, disse, quando o dinheiro não chega ou quando se lembra do meu pai. Mas ela diz que cuidar de alguém é a única forma de não estarmos sós. Disse-o assim, simples, sem saber que aquelas palavras estavam a atingir um homem de 45 anos mais forte do que qualquer contrato, qualquer grito, qualquer rejeição. Boa noite, senhor, disse Matilde e foi caminhando com as suas sandálias grandes de volta para casa cantarolando algo. Ricardo ficou quieto com as mãos ainda no volante, com os olhos fixos no caminho de terra que se perdia na escuridão. Cuidar de alguém é a única forma de não estarmos sós. Ligou o motor, acendeu as luzes, e em vez de virar para a estrada, para o aeroporto, para Londres, para a vida confortável que o estava à espera de braços abertos, virou o volante para o caminho de terra. Não sabia se era tarde, não sabia se o seu pai tinha razão, mas sabia que ir embora outra vez era morrer em vida e já levava 23 anos morto. Encontrou-a no dia seguinte às 4h10 a sair de casa com a sua sacola e o seu saco de plástico. A mesma rotina, o mesmo caminho. Mas desta vez Ricardo estava à espera dela na porta. Soraya. Ela parou. Olhou-o com aquela cautela que já se tinha tornado hábito cada vez que ele lhe falava fora do normal. Preciso de lhe dizer algo e preciso que me ouça antes de dizer nada. Soraya acenou. Não se sentou. Ficou de pé com o saco a pender da mão como se estivesse pronta para ir embora a qualquer momento. Ricardo respirou fundo e disse-o. Esses 2 idosos que a senhora cuida todas as tardes são os meus pais. O silêncio que se seguiu não foi um silêncio normal. Foi desses silêncios que têm peso, que ocupam espaço, que se te sentam no peito. Soraya não se mexeu. Olhou-o fixamente com os olhos muito abertos, processando cada palavra como se lhe estivessem a falar noutro idioma. O quê? O senhor Manuel e a senhora Rosa são os meus pais. Eu sou o filho que foi embora, o que já não existe. Soraya largou o saco, caiu-lhe aos pés e não se baixou para o apanhar. Ricardo viu como a cara dela passava da surpresa para algo mais escuro, algo que ele conhecia bem porque o tinha visto no espelho todas as manhãs desde que descobriu a verdade. Raiva. O senhor deixou-os assim? A voz de Soraya já não era suave. Era afiada. O senhor é o filho de quem o senhor Manuel nem quer ouvir o nome, o que os deixou sem dinheiro, sem casa, sem uma chamada em 20 anos. Ricardo não respondeu. Não havia nada a responder. Eu encontrei-os a comer broas com sal, continuou Soraya. Broas com sal. 2 pessoas com mais de 70 anos.
E o senhor andava em Londres com o seu fato e a sua carrinha e a sua esposa, que nem sequer sabe onde fica Monte do Sol. A raiva quebrou-se-lhe na garganta. Os olhos encheram-se-lhe, mas não chorou. Ficou a tremer com os punhos cerrados, a olhar-lo como se olha alguém que falhou as pessoas que mais se quer no mundo. E então, devagar, a raiva foi se transformando noutra coisa, não em perdão, em algo mais complicado. A senhora Rosa chama-me Leonor, disse Soraya em voz baixa. Cada vez que chego diz-me, Leonor, que bom que vieste. Eu nunca percebi por quê. Fez uma pausa. Agora entendo. Outro silêncio. Este mais longo, mais triste. E agora o que quer fazer? Perguntou Soraya. Quero tentar. Quero estar lá. Quero. Ricardo não terminou a frase. Não sabia como terminar. Lá. Soraya olhou-o durante muito tempo. Estava a medi-lo. Não o seu dinheiro, não a sua posição. Estava a medi-lo a ele, ao que restava dele. Vou ajudá-lo, disse finalmente, mas com uma condição. Ricardo olhou-a. Não lhes prometa nada que não vá cumprir. Já tiveram o suficiente disso. Se for para entrar naquela casa, é para ficar, não para visitar, não para se sentir melhor consigo mesmo e depois ir embora outra vez. É para ficar, entende? Ricardo acenou, porque se lhes voltar a falhar, disse Soraya apanhando o saco do chão. Desta vez não vai ser a senhora Rosa que não o reconhece. Vou ser eu que não lhe abro a porta. Virou-se e caminhou para a rua. Ricardo viu-a afastar-se e soube que acabava de fazer um pacto mais sério do que qualquer contrato que tivesse assinado na sua vida. Não chegou com flores, não chegou com discursos, não chegou com dinheiro, chegou com um martelo, um saco de pregos e 3 tábuas que comprou numa ferraria de estrada. Era cedo. Soraya ainda não tinha chegado. Ricardo caminhou até a casa de taipa, deixou as coisas no chão e olhou para o telhado. Tinha buracos por todo o lado. Pedaços de cartão que alguém tinha posto para tapar as goteiras, chapas de zinco enferrujadas que se moviam com o vento. Tirou o relógio, arregaçou as mangas da camisa e começou a trabalhar. O senhor Manuel saiu ao ouvir os golpes do martelo. Ficou de pé na porta com os braços cruzados, a olhar para o seu filho subido numa escada remendada a pregar tábuas no telhado. Não disse nada, nem bom dia, nem o que fazes aqui, nem vai-te embora. Sentou-se no seu caixote e ficou a olhar. Ricardo não lhe falou. Entendeu ou Soraya fê-lo entender que as palavras já não serviam, que as promessas estavam gastas, que a única coisa que podia fazer era estar ali com as mãos. Nesse dia arranjou o telhado. No dia seguinte voltou com mais material e arranjou a porta que não fechava bem há anos. Ao terceiro trouxe garrafões de água e comida que não eram sobras, feijão fresco, frango, fruta, pão. Ao quarto limpou o pátio, arrancou a erva seca, arrumou os caixotes, pôs uma lona para dar sombra. O senhor Manuel não lhe dirigiu a palavra em nenhum desses dias, mas deixou de lhe dizer para ir embora. E uma tarde, quando Ricardo trazia os garrafões da carrinha, o velho levantou-se do caixote e segurou-lhe a porta aberta sem o olhar, sem dizer nada, apenas lhe segurou a porta. E esse gesto, tão pequeno que qualquer um teria ignorado, foi para Ricardo maior do que qualquer abraço. Ao 5º dia, Ricardo tentou cozinhar. Pôs uma panela no fogão a lenha, deitou o feijão, pôs água, sal, um pedaço de cebola. O feijão pegou ao fundo, as broas saíram grossas e tortas. Queimou. Soraya chegou a meio da tarde e encontrou-o parado em frente ao fogão com os olhos lacrimejantes, não de emoção, do fumo, a tentar descolar uma broa da chapa com os dedos. Assim não, disse Soraya, tirando-lhe a espátula, mas sorriu. Pela primeira vez desde que soube quem ele era, sorriu. O senhor Manuel comeu o feijão pegado sem se queixar. Não disse que estava bom, mas terminou o prato e isso bastou. Foi ao 7º dia quando aconteceu. Ricardo estava dentro de casa a tapar uma fenda na parede com uma mistura de barro e palha que Soraya lhe tinha ensinado a preparar. Tinha as mãos cheias de lama, a camisa encharcada de suor, o cabelo desgrenhado. Não parecia um empresário, não parecia um chefe, parecia um filho. A senhora Rosa tinha passado a manhã sentada na sua cadeira, a vê-lo trabalhar com aquela expressão que tinha sempre presente e ausente ao mesmo tempo, como alguém que vê um filme sem som. Mas de repente levantou-se devagar, agarrando-se à parede. Caminhou até onde Ricardo estava. Ele não a viu chegar. A senhora Rosa pôs as 2 mãos na cara dele, as mãos frias, enrugadas, com os dedos trêmulos. Ricardo ficou imóvel. A sua mãe olhava-o de muito perto, com uns olhos que pela primeira vez em dias não estavam perdidos. Estavam ali, completamente ali.
Tens as mãos do teu pai, disse a senhora Rosa, baixinho, como se fosse um segredo entre os dois. Sempre as tiveste, meu filho. Meu filho, disse-lhe meu filho. Ricardo desmoronou-se. Os joelhos falharam-lhe. Agachou-se, e a sua mãe segurou-lhe a cabeça contra o peito, acariciando-lhe o cabelo com aquelas mãos que um dia o tinham embalado e que agora mal podiam sustentar-se sozinhas. E Ricardo chorou. Pela primeira vez em 23 anos chorou. Não como choram os homens fortes que se limpam rápido e olham para o outro lado. Chorou como choram os filhos que voltam tarde com todo o corpo, com todo o ar, com tudo o que guardaram durante anos e que já não lhes cabe dentro. O senhor Manuel, do seu caixote, viu tudo, não se levantou, não se aproximou, mas virou a cabeça para a parede para que ninguém lhe visse a cara e com a mão que tinha livre limpou algo do olho. Rápido, como se não tivesse acontecido. Mas aconteceu. A chamada chegou numa quinta-feira à noite. Ricardo estava na casa de Taipa, sentado no chão, a lixar uma tábua que ia usar para reforçar a janela. Tinha as mãos ásperas, as unhas negras de lama e a camisa que outrora foi branca já era da cor da planície. Quando viu o nome no ecrã, soube o que vinha. Ricardo. A voz de Inês era firme, não zangada. Firme. A voz de alguém que já tomou uma decisão e só liga para informar. É a tua última oportunidade. Vamos embora ou vou sozinha? Ricardo não respondeu de imediato. Levantou-se. Caminhou até a porta. Lá fora, o sol estava a pôr-se atrás dos montes. E o céu tinha aquela cor laranja que só existe na planície alentejana, como se alguém tivesse incendiado o horizonte. Soraya vinha pelo caminho de terra com a Matilde pela mão. A menina trazia um desenho que tinha feito na escola e agitava-o no ar para que secasse. O senhor Manuel estava sentado no seu caixote como sempre, a olhar para a planície com o seu olho bom. E a senhora Rosa estava ao seu lado com o Charlie nos ombros cantarolando aquela canção que mais ninguém senão ela conhecia. Eu não fiquei neste país para acabar numa aldeia sem pavimento, disse Inês. Tenho uma vida em Londres, Ricardo, uma vida que construímos juntos. Se tu queres deitar lá ao lixo por uma culpa que devias ter resolvido há 20 anos, é problema teu, mas eu não vou ficar a ver. Ricardo fechou os olhos, respirou o ar seco da planície e respondeu. Vai, Inês, eu já fui uma vez, não vou fazê-lo de novo. Silêncio do outro lado, longo, pesado, depois a voz de Inês mais baixa. É tudo, é tudo. Inês desligou. Não houve gritos, não houve portas a bater. O casamento de Ricardo Pereira terminou com um clique e 3 segundos de silêncio digital. 15 anos de vida juntos, de jantares, de viagens, de uma casa num subúrbio de Londres com a relva sempre cortada. Tudo acabou numa chamada de 2 minutos. Ricardo tirou a aliança do dedo. Olhou a um momento, não com raiva, com uma tristeza limpa como a de alguém que larga algo que já não lhe pertence. Guardou-a no bolso das calças. Talvez a deitasse fora depois, talvez não importava. A empresa em Londres continuava a funcionar. Ricardo geria-a por telefone, delegando o que podia, soltando o que não. Já não lhe importava ser o que controlava cada parafuso. Tinha dinheiro suficiente para viver e para arranjar aquela casa de Taipa. O resto podia esperar. O que importava era que, pela primeira vez em 23 anos, Ricardo Pereira estava exatamente onde tinha de estar, e não se ia mexer. Passaram as semanas, não os meses, as semanas, porque esta não é uma história onde tudo se resolve com o tempo. É uma história onde tudo começa com uma decisão e depois há que sustentar. Lá todos os dias, todas as manhãs, cada vez que a vida te pergunta se tens a certeza, Ricardo conseguiu que ligassem a luz à casa, um cabo longo que vinha do poste mais próximo a 300m. Não era legal, provavelmente, mas funcionava. Trouxe um reservatório de água que enchia de 3 em 3 dias com a carrinha. Comprou um colchão novo para o catre do senhor Manuel e outro para a senhora Rosa, que até então dormia numa esteira no chão. O senhor Manuel não lhe agradecia, não o abraçava, não lhe dizia filho, mas já não lhe dizia para ir embora. E uma manhã, quando Ricardo chegou carregando material para construir um quarto extra, o velho levantou-se do seu caixote, caminhou até a carrinha e começou a descarregar tábuas sem que ninguém lhe pedisse. Não disseram nada. Trabalharam juntos toda a manhã em silêncio, ombro com ombro. E esse silêncio foi mais eloquente do que qualquer perdão dito com palavras. A senhora Rosa tinha dias bons e dias maus. Nos dias maus chamava o senhor e perguntava-lhe se vinha da junta. Nos dias bons olhava-o com aqueles olhos limpos, os olhos de antes, e dizia-lhe,
Meu filho, como se nunca tivesse ido embora. Ricardo aprendeu a viver com os dois. Aprendeu que o amor de uma mãe com a memória partida continua a ser amor, só que chega aos pedaços quando menos esperas. E é preciso estar ali para o receber. Soraya continuava a vir todas as tardes, mas já não vinha sozinha com o seu saco de sobras. Agora chegava com a Matilde, que corria pelo pátio a perseguir lagartixas, e com comida que ela e Ricardo cozinhavam juntos no fogão a lenha. Ricardo nunca aprendeu a fazer broas direitas, mas aprendeu a fazer o arroz sem que pegasse ao fundo. E isso, segundo Soraya, já era um milagre. Uma tarde, sem que ninguém o planeasse, sentaram-se todos a comer juntos. Ricardo pôs umas tábuas sobre 2 caixotes em frente à casa. Não era uma mesa, era uma ideia de mesa. Soraya trouxe os pratos. Matilde arrumou os guardanapos, pedaços de papel pardo que ela dobrava como se fossem de tecido. O senhor Manuel sentou-se sem que ninguém o convidasse. A senhora Rosa sentou-se ao seu lado com o chale posto apesar do calor, murmurando algo que podia ser uma oração ou uma canção de embalar. Feijão, arroz, broas, as de Soraya, não as de Ricardo, água de limão em copos de plástico. O sol estava a pôr-se e o céu ardia de laranja e vermelho, como se a planície alentejana estivesse a despedir-se do dia com tudo o que tinha. Matilde contou que na escola lhe tinham perguntado o que queria ser quando fosse grande, e ela disse que médica, para curar as pessoas velhas. Explicou com a boca cheia de feijão. Soraya ralhou-lhe por falar com a boca cheia. O senhor Manuel não disse nada, mas a comissura da sua boca moveu-se. Mal, quase nada. Algo que noutro homem teria sido um sorriso, e que no senhor Manuel Pereira era uma revolução. A senhora Rosa olhava para todos com os olhos brilhantes. Não estava claro se sabia exatamente quem era cada um, mas sorria. Sorria com aquela paz de quem está rodeada de vozes, e isso lhe basta. Quando terminaram de comer, Ricardo começou a recolher os pratos. O senhor Manuel ficou sentado a olhar para o horizonte como fazia sempre. Mas quando Ricardo passou ao seu lado, o velho levantou a mão e tocou-lhe no braço. Só isso, um toque breve, desajeitado, como se a mão não soubesse bem como fazer, depois de tantos anos. Ricardo parou. O senhor Manuel não o olhou. Continuou a ver o horizonte, mas não largou o braço. Imediatamente segurou-o 2 segundos e depois soltou-o e disse com a voz mais baixa que Ricardo lhe tinha ouvido jamais: "Amanhã temos de arranjar a cerca." "Amanhã", disse amanhã. "Não", disse, "já é tarde", disse amanhã. E essa palavra na boca do senhor Manuel Pereira valia mais do que qualquer perdão. E Ricardo, sentado num caixote de fruta com um prato de feijão nas mãos, olhou para aquela mesa improvisada no meio da planície e entendeu algo que 20 anos de negócios, contratos e contas bancárias não lhe tinham ensinado. Que a mesa mais importante da tua vida não é a que tem toalha, é a que tem as pessoas certas sentadas à volta. Não era um final perfeito. O senhor Manuel não o tinha abraçado. Talvez nunca o fizesse. A senhora Rosa nem sempre sabia quem ele era. Talvez nunca o soubesse completamente. Mas ninguém naquela mesa estava sozinho, e isso, depois de 23 anos de silêncio, era suficiente. Às vezes a vida não te dá uma segunda oportunidade completa. Dá-te um pedaço, um fragmento, uma mesa de tábuas no meio do pó com feijão e água de limão. E depende de ti se o pegas ou se o deixas ir. Ricardo pegou-o. Tarde, sim. Imperfeito, sim. Mas pegou-o. E vocês, se tivessem a oportunidade de voltar, voltariam ou iriam embora de novo? Deixem-me nos comentários, porque esta história não tem uma resposta fácil e talvez a resposta dependa de quem a ouve. Se esta história vos tocou o coração, deixem um gosto. Subscrevam o canal e partilhem este vídeo com alguém que precise de o ouvir, porque às vezes um vídeo chega à pessoa certa no momento certo. E lembrem-se, não importa quão longe foste, o que importa é se ainda tens a coragem de voltar.